Capítulo 16. Os rinas e seus lagos sagrados ou iniciáticos. Introdução deste capítulo. Fogo e água na teogonia. A estática e a dinâmica da água, ou seja, os dois conceitos filosóficos do lago e rio. Extensão do conceito de lago na lei da analogia teosófica. O lago e o rio na terra dão a base masculino-feminina para o hieróglifo sagrado de Ió. As duas linhas sinuosas simbólicas de Aquário. Inicial hieroglífica da letra M, que por sua vez, é o grande nome feminino de toda a teogonia. A cadeia lacustre que liga filosoficamente a nascente e o mar. Lago é inércia, morte, descanso e outros conceitos analógicos, como rio é o conceito oposto. Papel que o lago desempenhou sempre no mundo do espírito e nos mistérios iniciáticos. Papel constante do lago na divina pregação de Jesus. Os primeiros discípulos são todos pescadores. O barco símbolo do nosso corpo no mar tempestuoso da vida. O lago de Genezaré, Rainezaré ou Rina. Fé nas palavras do Mestre. Uma passagem Rina de Ernesto Renan. A Galileia antes e agora. A região iniciática superior do Líbano, segundo a princesa de Beljajoso e seus metualis rinas adoradores do fogo. Ideia geral dos mistérios dos lagos iniciáticos, tanto quanto é possível conferir pelos textos que possuímos. Fim da introdução. Em uma tentativa deixamos em silêncio no capítulo anterior tudo relacionado aos momentos mais augustos da pregação de Jesus no Lago de Genezaré ou Lago de Rinas por sua imensa relação com os mistérios do reino dos céus. Tratá-los separadamente aqui com todo o detalhe que merece. Depois do Sol e seu fogo, ou seja, suas vibrações férteis que despertam a vida em todas as áreas do planeta Água, o elemento feminino terrestre. A grande mãe ou vaca que alimenta é a própria base da vida, simbolizada em toda a teogonia com 1000 nomes lunar, Ió, Maia, Ísis, Diana, Lucina, Ataicina, Calquiuito e muitos mais do que em qualquer outro lugar eles podem ser vistos. Mas a água, o elemento fluido que sustenta a vida, aparece para nós na Terra sob dois aspectos opostos, melhor ou pior definidos, a dinâmica de suas correntes e a estática de sua paralisia sempre aparente. E dizemos aparente, porque nunca é mais ativa a água que quando nos é mostrada em sua fingida calma da fonte tranquila, o lago calmo ou o mar, apesar das tempestades em sua superfície e suas poderosas correntes, sempre em seus fundos tranquilos. Focando, então, apenas nesse estado enganoso de calma lacustre, notamos, desde cedo, que o verdadeiro conceito de lago é filosoficamente suscetível a uma extensão de conceito para outros curiosos e instrutivos. Em efeito, da fonte mais modesta que lá nas alturas nevadas e inacessíveis, se dá o nascimento de um desses colossos fluviais chamados Ienisei e Ganges, na Ásia, a Volga e Danúbio, na Europa, o Níger, o Congo e o Nilo, na África, o Mississippi e o Amazonas, na América, pode-se passar, por uma gradação insensível, ao maior dos mares, que é o Oceano Pacífico, através do conceito típico de lago. Conceito que estaticamente é o oposto do conceito dinâmico de rio. As águas, no primeiro, elas dormem, no segundo elas deslizam ativas, no primeiro, invadiram áreas maiores ou terra menor, tendendo constantemente para a forma circular em sua superfície e para o hemisférico em sua base, de acordo com a conhecida lei dos máximos que fazem do círculo a maior figura isoperimétrica, e da esfera, o maior volume entre sólidos de igual superfície, e neste rio aqui, em vez disso,
A Terra parecia querer cortar seu irresistível impulso, imobilizando-o como um lago, mas ele conseguiu virilmente saltar tais barreiras, e, tendendo para a linha reta no mínimo das distâncias, corre em direção aos níveis inferiores, em que, em caso desfavorável, é obrigado a formar lagos que param ou pelo menos moderar seu progresso, terminando sempre, em um caso favorável, por parar e se perder naquele lago dos lagos, chamado mar. Assim, as águas que aparecem na superfície da Terra nos oferecem as mais admiráveis alternativas de parar e seguir, de inércia e movimento, de poupança e de trabalho, de pralaya e manvantara, de morte aparente e vida aparente, e novamente diga aparente, porque ali onde as águas nos parecem mais mortas ou estagnadas, é onde por lei de correlação de forças dão origem a uma vida mais prodigiosa, como se o movimento anterior fluvial deles teria se transformado alquimicamente, graças a um catabolismo eterno, no prodigioso movimento vital e interno que os milhões e milhões de pequenas vidas ou seres que a água engendra estagnando de forma lacustre, para correr veloz, já como seiva, sangue ou linfa-água, sempre, finalmente nas infinitas correntes e rios do vaso circulatórios desses seres, vasos responsáveis por levar por toda parte o impulso e sopro animador ou alma que mantém suas vidas. Um rio estagnado em um lago, e produtor de tantos bilhões de seres que nascem dele, o que eu digo como seres? Como vasos, fibras, nervos, etc., podem desenvolver tais micróbios. Tal sublimidade natural não deve ser cantada aqui por nossa caneta desajeitada. O arrojado de um Eliseu recluso também seria pobre diante da singular maravilha de um dito fluido ter sido roubado há muito tempo pela terra de sua mãe, a lua, quando o primeiro dilúvio da teogonia, que designava para o primeiro, o dia de seu nascimento e para o segundo, o dia de sua morte. Nota do autor. Talvez, aliás, o hieróglifo do zero venha dessas águas estáticas, primordiais ou lacustres, e do dinâmica ou fertilizante, a do rio, ou seja, a dupla linha de aquário, inicial e hieroglífica da letra M, com a qual quase todas as línguas em todos os lugares designam o elemento feminino, mãe, mater, mama, marla, maia, mar. A linha reta do curso da travessia do rio, enfim, o lago, vem compor o hieróglifo primitivo de Ió. Ou seja, do número 10, base ou mãe de nosso sistema decimal, ou do número, o valor da relação eterna entre a circunferência, que é uma matriz ou elemento feminino, e seu diâmetro, que é o símbolo eterno do masculino, do lingam hindustani, ao bastão da autoridade ou à batuta do maestro de uma orquestra. Dizemos, aliás, que da nascente ao mar são todos lagos, filosoficamente, e devemos tentar prová-lo de acordo com o nosso conhecido método analógico ou teosófico, que é sempre tão prático e frutífero para nós. Qual é a fonte, senão um pequeno lago? Um fio de água subterrânea penetra nele pelo fundo ou pelo lado, e dele sai mais tarde, como o rio sai do lago. É por isso que os lagos das altas montanhas são como gânglios e dilatações na nascente de grande parte dos rios. Mas, por outro lado, o lago da montanha, enquadrado entre suas encostas, é apenas um mar em miniatura, com praias, ora planas, ora falésias, nem mais nem menos que tantas costas marítimas, lagos que congelam nas duras temporadas, como verificado pelos mares dos polos. E a analogia é tão sugestiva, de fato, que, mesmo que quiséssemos, não poderíamos estabelecer um limite entre o mar e o próprio lago,
como pode ser visto se fôssemos convenientemente, colocando em primeiro lugar o pequeno lago circunstancial ou os pequenos lagos que às vezes não têm nome nas geografias, lagoas de grande altitude como as de Penhalara, Bacares, Gredos, Somiedo, Enol, etc. No nosso país depois vêm os lagos típicos e clássicos. O encanto dos turistas, com os celebrados lagos suíços na liderança, alguns deles já sendo mares em miniatura, como os de Genebra, de Garda, e assim por diante, lagos do tipo com os quais se passa a mares verdadeiros, como o Lago Baikal, o Aral e o Cáspio, da Ásia, inicialmente, os dois últimos da cadeia daquela grande depressão plutônica que então une o Mar de Azov e o Mar Negro, lagos também assim que as condições dos respectivos estreitos que os ligam e cambaleiam com a do arquipélago e o Mediterrâneo, que talvez constituíssem na pré-história um imenso lago ou mar interior, se quisermos admitir a lenda eloquente de Hércules. Mas se o Mediterrâneo fosse assim o último e mais baixo dos lagos, graças a duas depressões vulcânicas no fundo que os geólogos comparam, com sucesso teosófico, a antigas crateras lunares, como o de Tycho Brahe, é também, por outro lado, o primeiro dos mares já, o latino testemunha e base de todas as a história europeia, do norte da África e da Ásia Ocidental, como o mar ou o Oceano Atlântico. Já começa a ser séria na história moderna e futura. Fim da nota. Desde então teve que permanecer seco, mudo, deslocado, nu e frio, como agora os refletores mais poderosos nos mostram. Além disso, nosso espírito aqui não é cantar tais mistérios vitais, mas preparar assim a referência a um fato, ainda mais elevado se possível, a saber, o do papel que o lago sempre desempenhou na gênese vital desse outro mundo superior, o mundo do espírito e suas veneráveis iniciações, dentro dessa lei ou harmonia cósmica que estabelece o mais perfeito paralelismo de grandeza entre o físico ou terrestre, o psíquico ou lunar, e o espiritual, solar ou divina, de acordo com a distinção bem conhecida de Plutarco que nos primeiros capítulos montamos. Comecemos por isso com o cristianismo, como a religião mais conhecida por nós. É certamente muito notável no Evangelho o fato de que na maioria admiráveis partes da pregação de Jesus fazem do lago e do mar um estranho e muito importante, na medida em que também atuam em todos os mistérios iniciáticos de antiguidade, da qual, como diria Paulo, a própria vida de Jesus era apenas mistério e figura. Para se convencer disso, basta dar uma olhada na vida do Mestre. O Evangelho, de fato, nos conta que, quando Jesus começou sua pregação, foi para Cafarnaum, cidade marítima da Galileia, da qual o próprio Isaías havia dito: um povo que estava nas trevas, viu uma grande luz, e a luz nasceu para todos os que habitavam na sombra da morte na terra. Mateus 6:16. Então o Mestre, indo ao longo da margem do mar do lago, tomou como primeiros discípulos aos pescadores Pedro e André, para torná-los pescadores de homens. Ibidem 19. Subindo então a uma das alturas ou montanhas simbólicas daquele culto caldeu tão censurado pelo positivismo judaico-cretino, pregava sua divina bem-aventuranças, súmula e pináculo da mais celestial doutrina. Após descer da montanha, isto é, da altura doutrinária, ele agia fisicamente com paixão com os homens, curando por aquelas praias a infinitos enfermos, ou seja, perdoando seus pecados graças à sua fé. Ibidem 8. Então ele entrou em um barco com seus discípulos, barco símbolo de nosso próprio corpo no mar tempestuoso da vida, a tempestade chegando enquanto que ele dormia, a ponto de exclamarem, como todos exclamávamos: Senhor, salve-nos, nós perecemos. Para isso, o Mestre os argumentou como diariamente de nossos corações para nós,
porque você tem medo, você tem pouca fé. E levantando-se completamente, mandou acalmar o mar e os ventos, seguindo uma grande bonança, para que os homens, maravilhados, disseram: quem é este que os ventos e o mar, assim obedecem? Passando, em suma, para a outra parte do lago, 2 endemoninhados saíram de seus túmulos, e quando esses espíritos malignos, por ordem dele, foram entrar no rebanho dos porcos, toda a cidade, temendo o resplendor da verdade eterna, clamou implorando-lhe que saísse dos limites do povoado. Ibidem 8. Nota do autor. Mistério e figura, sim, porque, além de Jesus, personagem histórico e divino mestre, há um Cristo interior no ser humano segundo os repetidos textos de Paulo, Cristo que não é outro senão o Espírito, também divino, do homem, segundo a frase do mestre, de Platão e dos Salmos, que nós éramos deuses, e nos esquecemos disso. Não há, de fato, nenhuma, entre as seitas cristãs ortodoxas ou heterodoxas, que não admita no Evangelho como na antiguidade pagã, a existência de verdadeiros conceitos secretos, ou mistérios iniciáticos do reino dos céus. Mateus 13, em que sempre aparecem o lago ou o mar, devido a uma lei estranha que vamos esclarecer. Portanto, o apóstolo dos gentios repete que os não iniciados, as crianças, recebem leite e não comida, e apenas a linguagem do mistério é falada entre os perfeitos. Por outro lado, a memória instintiva da vida livre e paradisíaca da idade dourada ou lemuriana, todos nós temos enterrado nas profundezas de nosso inconsciente, o ego superior, testemunha de nossas vidas passadas e voz da divindade em nós. Essa lembrança consoladora e sublime, de fato, supera todas as outras nos momentos supremos de nossas vidas. Maior angústia, como certa promessa de um retorno glorioso ao mundo dos Rinas, outrora, deixando-nos na terra a terrível deficiência espiritual do nosso corpo terreno, atravessemos o limiar da morte para passar ao mundo dos Rinas, isto é, ao de nossos queridos mortos. Fim da nota. Novamente Jesus volta para pegar o barco, e já na terra de sua cidade continua seus milagres e sermões, não poucos, como o da parábola do semeador, Ibidem 13, pronunciado simbolicamente de um navio também. Novamente, Ibidem 14, 13, quando o Batista foi decapitado, Jesus se retira em um barco para um lugar deserto e isolado, ou seja, para o mundo Rina, onde o milagre dos 5 pães e 2 peixes, dos que comeram nada menos que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sobraram também 12 cestos cheios de pedaços. Ibidem 14, 15, 21. Em passagens subsequentes vemos que o mestre embarca os discípulos no barco, ordenando-lhes que passassem para a outra margem do lago de Genezaré ou Rainezaré, o lago simbólico Rina, ou que diríamos, aquele que os conduziu sozinho, como escolhidos ou discípulos, enquanto que ele dispensou o povo profano, e se retirou sozinho para orar na montanha. À noite, então, veio sobre os discípulos no meio das ondas, como era natural quando se perde de vista a luz de seu mestre, e o vento, como todos os ventos que os elementos sempre desencadeiam contra o bem e seus atos nobres, era contrário a eles. Mas na 4ª vigília da noite, Jesus veio em direção a eles, andando sobre o mar. Quando o viram assim alcançá-lo sem submergir nas ondas, eles ficaram perturbados, temendo que fosse um fantasma, e cheios de medo, começaram a gritar bem alto com ele. Jesus falou com eles ao mesmo tempo, dizendo-lhes: tende bom ânimo e não temas. E Pedro, então, disse-lhe cheio de fé: Senhor, se és verdadeiramente tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Ao qual o mestre responde: vem.
E quando Pedro desceu do navio, continua o texto, ele também foi sobre as águas, para chegar a Jesus, mas vendo o vento forte, teve medo, e como começou a afundar, ele gritou dizendo: Valei-me, Senhor Jesus. Então, estendeu sua mão, agarrou e disse: Por que você duvidou? Tendes mais fé. Depois que eles entraram, o vento cessou no barco, e os que estavam dentro adoraram a Jesus, dizendo-lhe: Verdadeiramente, Filho de Deus você é. E, tendo passado para o outro lado do lago, foram para a terra de Rainazar, ou região dos Rinas, que também diríamos, onde os homens daquele lugar, logo que o reconheceram, enviaram por toda aquela terra e apresentaram-no a todos os que sofriam de alguma doença e imploraram-lhe que lhes permitisse tocar apenas até a bainha de seu vestido. Ibidem 14, 22, 36. Quem, com Renan ou com Strauss, se deu ao trabalho de aprofundar os sinóticos, isto é, os evangelhos primitivos de Mateus, Marcos e até Lucas, além de muitos outros dos 72 chamados apócrifos, não duvidarão que eles, acima de tudo, inspirado nas mais arcaicas tradições galileanas para dar um enquadramento adequado às descrições da vida de Jesus. É por isso que aquele autor pôde dizer com uma pena inimitável. Nota do autor. Sublinhamos esses números simbólicos para notar que há um capítulo inteiro da Cábala por trás desses números e daqueles do outro milagre análogo dos 7 pães e alguns peixes, 15:32, para 4.000 homens. Lembre-se, a propósito, o leitor o que é contado sobre os 5 Vedas, os 4 passados e o presente, e a lenda inicial das 1001 noites, sobre os peixinhos coloridos da lenda Atlante do Príncipe das Ilhas Negras, ou as lendas aquáticas e iniciáticas de Jonas, Tobias, João Pescador, etc., todos baseados na água e seu signo zodiacal peixes, até a base filológica do alfabeto hebraico. Veja a palavra Aleph nas enciclopédias. O Evangelho foi o remédio supremo para as dificuldades da vida ordinária. Um perpétuo sursum corda, levante seus corações, uma poderosa distração dos miseráveis cuidados terrenos, um doce apelo. Como há que Jesus sussurrou no ouvido de Marta: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, enquanto apenas uma é necessária. Portanto, graças a Jesus, o mais obscuro, mais precário e oprimido sob o peso de tristes ou humilhantes deveres, conseguiu refugiar-se em um canto do céu. Fim da nota. A antiga palavra paraíso, que o hebraico, como todas as línguas do Oriente, tinha tomadas da Pérsia, e que inicialmente serviu para designar os parques dos reis aquemênidas, resumiam então o sonho de todos, a aspiração quimérica universal. O paraíso. O delicioso jardim, onde uma vida repleta de encantos inefáveis. Quanto tempo durou essa embriaguez? É ignorado. Durante o decurso daquela aparição mágica, ninguém mediu o tempo, assim como ninguém mede a duração de um êxtase. O voo das horas os deixava em suspense, uma semana era como um século. Mas já durou anos ou meses, aquele sonho foi tão belo que, depois dele, a humanidade continuou a viver em sua memória, e seu perfume enfraquecido ainda é nossa única e suprema consolação. Nunca o peito humano dilatou uma alegria tão pura ou tão imensa. E naquele esforço, o mais vigoroso que a humanidade fez para subir acima da lama do nosso planeta, houve um momento em que se esqueceu dos laços de chumbo que o ligam à Terra e as ansiedades da vida.
Feliz aquele que então pôde ver a luz daquela aurora divina e participe mesmo por um dia dessa ilusão mágica e inigualável, mas mais feliz ainda nos diria Jesus aquele que, livre de todas as ilusões, reproduz em si mesmo a aparição celeste, e sem sonhos milenares, sem um paraíso quimérico, sem outro motivo que a retidão de sua vontade e a poesia de sua alma, saiba criar de novo. E por si mesmo, o verdadeiro reino de Deus em seu próprio coração. Então Renan continua traçando o quadro Rinas da Galileia daquele tempo, ao receber a doutrina e iniciação do Divino Mestre, dizendo: o belo clima da Galileia converteu a existência daqueles honestos pescadores em delicioso e perpétuo encantamento. Todos eram ignorantes extremos, fracos de espírito e crentes em fantasmas e aparições. Simples, bom, feliz, suavemente balançado pelas ondas cristalinas de um mar em miniatura, ou embalados pelas ondas enquanto cochilavam na grama de suas bordas risonhas, aquelas famílias de pescadores prenunciavam, sem dúvida, o reino de Deus. Difícil é, em efeito, imaginando o encantamento, a embriaguez de uma vida que assim desliza sob a face do céu, o entusiasmo robusto e doce que infunde na alma o contato contínuo com a natureza e os sonhos daquelas noites passadas sob a imensidão do azul saltar para o brilho cintilante das estrelas. Em outra noite foi quando Jacob, apoiando a cabeça numa pedra, leu nas estrelas a promessa da posteridade incontáveis, e viu a misteriosa escada pela qual os Elohims iam e vinham entre os céus e a terra. No tempo de Jesus, o céu ainda estava aberto, e a terra não tinha sido profanada. As nuvens ainda se abriam sobre o Filho do Homem, e os anjos subiam e eles desceram, servindo como mensageiros. Visões do reino de Deus foram encontradas em todas as partes, pois o homem as abrigava em seu próprio coração. Olhar calmo e doce daquelas almas simples contemplavam o universo em sua origem ideal. Talvez o mundo próprio revelou seus mistérios à consciência divinamente lúcida daqueles seres bem-aventurados, cuja pureza de coração os tornou dignos de um dia ver a Deus. Advento à terra da consolação universal. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Abençoado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Abençoou o limpo de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por justiça, porque deles é o reino dos céus. E em contraste com aquela Galileia feliz, aqui, finalmente, segundo o próprio Renan, o quadro da Galileia de hoje arrastando dolorosamente o karma de seu ceticismo e dureza. Nota do autor. Quão pouco a personalidade de Jesus impressionou seus contemporâneos, diz H.P.B., é algo que espanta os investigadores. Renan mostra que filho judeu, nascido muitos anos antes de Jesus e falecido por volta do ano 50, nunca havia ouvido falar dele, apesar de ter vivido na Palestina durante todo aquele tempo em que, segundo os evangelhos, as jubilosas notícias de sua doutrina foram pregadas em todo o país. Joséfo, o historiador que nasceu 3 ou 4 anos após a morte de Jesus, menciona sua execução em uma frase curta. E mesmo estas curtas palavras, segundo o autor da vida de Jesus, eles foram alterados por uma mão cristã. Além disso, ao escrever Joséfo no final do primeiro século, época em que o ilustre Paulo disse que ele já havia fundado uma multidão de igrejas e em que Pedro já havia estabelecido a sucessão apostólica, o dito compilador escrupuloso e historiador imparcial mesmo das seitas menos importantes, ele é completamente ignorante da existência de uma única seita cristã.
Suetônio, secretário de Adriano, que escreveu no primeiro quartel do século II, sabe tão pouco sobre Jesus e sua história, que diz que o imperador Cláudio expulsou todos os judeus porque eles promoveram aos tumultos, continuaram por sugestão de um certo Cresto, e até o próprio imperador Adriano, que mais tarde foi libertado, estava tão pouco impressionado com os dogmas ou a importância da nova seita, que em carta a Serviano diz acreditar que os cristãos são adoradores de Serapis, o tipo abstrato profético de Cristo, e que, de acordo com a arte antiga e mitologia de Penicuite, é retratado com o cabelo comprido, puxado para trás e arrumado em cachos que caem sobre o peito e as costas, como as mulheres costumam usar, e com uma vestimenta, enfim, que cobre até os pés. Tal é realmente a pintura convencionada de todos os retratos do Salvador, ou seja, daquela representação serapeuta do abstrato anima mundi, por cristãos antropomorfizados. Fim da nota. Naquele país, cuja vegetação já foi tão rica que parecia a Joséfo quase milagrosa, naquele país, onde a natureza, segundo este historiador, havia reunido as plantas do climas frios, as produções das zonas de queimadas e as árvores das latitudes temperadas, carregado durante todo o ano com flores e frutas, naquele país, enfim, que antes parecia um Éden, agora é o lugar onde você pode encontrar o viajante, um banco de grama e uma árvore cuja sombra protege seu desjejum. O lago virou deserto. Um único barco, meio dilapidado, navega hoje essas linfas silenciosas, tão cheia de vida e alegria em outro tempo. Apenas as águas ainda são puras e transparentes. As margens, formadas por rochas ou pequenos seixos, assemelham-se bastante aos de um mar em miniatura do que aos de um lago, como o de Uxie. Estão limpos, nada lamacenta, e o movimento tênue e ritmado das ondas sempre as bate no mesmo lugar. Vemos aqui e ali pequenos promontórios cobertos de louros de Alexandria, tamargueiras e alcaparras espinhosas. Perto da foz do Jordão, perto de Tiberíades e na costa formado pela planície de Genezaré, existem 2 sítios povoados de jardins inebriantes, contra cujo tapete de ervas e flores expirarão as ondas tranquilas das águas. O córrego em Tabiga forma um pequeno estuário cheio de belas conchas. Nuvens de aves aquáticas cobrem o lago. O horizonte obscurece a vista por ser luminoso. As águas, profundamente encerradas entre rochas escaldantes, são um belo azul celestial, e quando visto do topo das montanhas de Safed, parece que eles ocupam o fundo de uma taça de ouro. Ao norte, as ravinas nevadas do Hermon, destacando suas linhas brancas no céu; a leste, os planaltos elevados e retorcidos do Gaulo nítida e Perex, sempre áridas e envoltas numa atmosfera de fogo, formam uma montanha compacta, ou, melhor dizendo, um imenso e alto talude, que, de Cesariana Philippi, estende-se indefinidamente para ao sul. O calor agora é muito sufocante nas margens do lago, que fica 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, e, consequentemente, participa das condições tórridas do Mar Morto. Essa queima excessiva antigamente era temperada por uma vegetação exuberante. Sem dúvida ali, como no campo de Roma, houve algumas mudanças climáticas devido a causas históricas. Islã, e especialmente as cruzadas, foram aqueles que devastaram como um vento de morte a região favorita de Jesus. Aquela bela terra de Genezaré estava longe de suspeitar que seu futuro o destino tinha que sair do cérebro de quem praticamente a acompanhou. Perigoso compatriota, Jesus foi um personagem fatal para o país que teve a formidável honra de produzi-lo.
Galileia cobiçada por dois fanatismos rivais, e tendo se tornado por cada um objeto vivo de amor ou ódio, deve alcançar a triste recompensa de sua glória e privilégio de ser transformado em deserto. Aqui está outra descrição, devido à princesa de Beljajoso, sobre o misterioso anfiteatro do Líbano, recinto sagrado e iniciático de onde saem os três rios, Oronte, Jordão e Lita, 4 horas de caminhada pela planície árida e escaldante que separa o Anti-Líbano do Líbano nos levou no dia seguinte a Baalbek. A viagem foi muito dolorosa, pois caminhávamos sob os raios verticais do sol do meio-dia, refletidos em todos os lugares pelo penhascos nus das duas cadeias de montanhas entre as quais passamos, e sobre o solo avermelhado, sem que uma única árvore aparecesse em nossa vista. Eu não sei o que eu teria dado então distinguir, perto ou longe, aquela tinta duvidosa no chão que indica a passagem ao longo da terra e, ocasionalmente, a proximidade de um riacho de água viva a grandes profundidades. Mas não havia necessidade de pensar sobre isso. Vocês não sabem bem, leitores, como importante é não se entregar a tais fantasias quando essas pequenas probabilidades se tem de vê-las realizadas. Imagine, se quiser, um riacho cristalino, um prado verde e uma sombra fresca, enquanto você caminha sobre pedregulhos secos e respira materialmente fogo, e o solo envolve como em uma atmosfera de chumbo, típica do mesmo condenado como Dante, e logo vocês se verão abandonados de toda a sua coragem, esgotado de toda a energia moral e de toda a força física. Uma angústia suprema tomará conta de você, a qual se somará uma impaciência sem limites, que acabará por colocá-lo à beira do desespero. Os arredores de Baalbek, como os de Damas, aparecem, por outro lado, fertilizado por riquíssimas correntes de água, que correm entre as delícias de um belo arvoredo, acima de cujas encostas se desenvolve a estrada. Nós não podemos, materialmente, ir mais longe, e deixando para uma melhor hora a visita às ruínas, levamos, encantados, plena posse daquele pequeno paraíso, amarrando nossos cavalos às árvores e estendendo-se na grama para espiar nossas fadigas. De repente, ouvimos os gritos de dois negros deformados, que nos avisaram que estávamos num território reservado, pertencente ao cônsul inglês de Damas. Muito em breve, porém, jardineiros da margem oposta vieram até nós, metualis adoradores do fogo. Pessoas mais numerosas do que se acredita, odiadas igualmente por muçulmanos e por cristãos, acusados por uns e por outros de praticar ritos ímpios, e que passavam as noites cantando, dançando, comendo e bebendo. O tom violeta que nossa linda plantadeira mostrava ao redor dos olhos e unhas, parecia-me testemunhar a favor de uma ainda mais meridional e escura que a dos árabes e que não se harmonizava bem com a tonalidade opaca de seu cabelo. Nota do autor. Sobre esses metualis, a princesa diz em outro lugar: nas proximidades de Baalbek, nos encontramos também com uma família pertencente à religião dos metualis ou adoradores do fogo. Essas pessoas se escondem cuidadosamente sua origem e sua fé, por isso é difícil para os estrangeiros descobri-los. Se eu fosse julgar tal raça, pelos exemplares que tinha diante de mim, devo dizer que foi lindo, acima de tudo, aquela família composta por 2 irmãos, a esposa de um deles e 3 filhos, com uma beleza que confirmava minha opinião sobre eles serem descendentes dos antigos magos ou caldeus. A jovem era de uma beleza excepcional, de imensos olhos negros admiravelmente emoldurados, sombreados por sobrancelhas maravilhosas, cabelo preto, fino e comprido, um nariz leve, uma mente aquilina, dentes perolados e uma boca que me lembrava a própria Vênus de Milo.
jardineiro idólatra de Baalbek, dessa raça tão desprezada pelos muçulmanos como pelos cristãos. Baalbek continua: a princesa é simplesmente uma maravilha, uma enorme cidade da Ásia Antiga que não foi arruinada ainda, mas de quem habitantes desapareceram da noite para o dia, deixando imutável, hierático, toda a grande magnificência daquela metrópole. A mesma planície árida e desolada que o rodeia é uma ótima moldura para tamanho monumento dos séculos. A paisagem ao redor de Jerusalém também é uma paisagem desolada, mas de desolação ativa, atual, por assim dizer, interrompida e suavizada por imagens doces e perspectivas risonhas, enquanto o aspecto de Baalbek traz a marca da severidade e desolação sem limites, sem lágrimas, algo, em suma, que a mantém intacta, que fala de morte, de ruína, de sentença irrevogável, muito mais intensamente do que poderia ser mostrado por paredes ruínas ou abismos abertos. Fim da nota. Finalmente, após uma longa descrição das agruras sofridas até chegar ao local de famosos cedros, diz a princesa de Beljajoso, o grande maciço de cedros, depois de termos chegado até a região de neve perpétua da Síria, ergueu-se ao longe no meio do vale sombrio, mostrando-se para nós, da altura em que encontramos, como um daqueles montes que as toupeiras levantam em seu trabalho subterrâneo. Foi um espetáculo incomparável que não saberei descrever. Já passei, de fato, várias vezes os Alpes, já viajei pelos Pirineus, pelas montanhas do país de Gales e pelas falésias da Irlanda do Norte, páginas onde a grandeza do Criador está impressa em caracteres indeléveis, mas há algo regular, razoável, por assim dizer, os panoramas mais impressionantes da natureza da Europa que permitem prever com bastante certeza de como as linhas de perspectiva que se desenvolvem em frente ao observador. Mas na Síria, e especialmente no Líbano, as coisas não são assim. Nós pensamos que, partindo das profundezas para subir em direção às nuvens, são abruptamente truncados como pela mão do capricho. O vale mais verde e sorridente muda de repente em um desfiladeiro desolado e sombrio. Rochas negras de repente abrem suas mandíbulas, e descobrir diante do olhar do viajante atônitos pomares mais ricos e os jardins mais exuberantes. O fundo dos vales, enfim, é rochoso enquanto são verdes e exuberantes os altos picos. Nada, então, de transições suaves ou manifestação de leis razoáveis. Tudo ali é bizarro, inesperado, absurdo e o mais adequado para confundir o tempo, a nossa razão e a nossa ciência humana. Terminada a digressão relativa a Galileia, voltemos aos mistérios que encerram, ao nosso julgamento, as passagens citadas, cujas cenas se passam sempre no lago. Para isso, como para tudo relacionado às origens das religiões, devemos voltar nossos olhos para a luz leste. No Oriente é constantemente ensinado que todo texto religioso, além de seu significado literal ou material, aquele da letra que mata, tem 7 outros significados, entre eles o histórico, ou tradição universal, segundo o que o espírito dá vida. Graças a essa chave histórica tradicional, chegamos, de fato, a inferir o alto significado do lacustre Sermões Nazarenos. Muito temíveis são, é claro, as alusões veladas de Heródoto ao famoso lago Iniciação de Biblos, à cidade da primitiva biblioteca síria que deu o nome àqueles eternos instrumentos de iniciação solitária, que por isso eram chamados Biblos ou livros pelos latinos. Em tal lago os sacerdotes verificavam durante as exibições noturnas da vida e sofrimentos do deus Baco, ou Dionísio o Sol. Nas cenas terríveis de tais momentos diz H.P.B.
DS, segundo, 170, a verdadeira iniciação dos mistérios Parsis de Mitra, o touro e a vaca sagrada, isto é, os de Osíris e Ísis, egípcios, e a morte do neófito antes, assim regenerado em seu corpo material por seu corpo espiritual, nasceu para a nova vida de iniciação ou de graça pelas águas lustrais purificantes de batismos, como aquele com o qual João no deserto iniciou os seus discípulos. Uma parte desta cerimônia acrescenta ainda é conservada e praticada na iniciação maçônica, quando o neófito jaz morto em seu caixão, como grão-mestre Rabif, e como ele é levantado pelo forte impulso da garra do mestre. A cerimônia hindu chamado de Arati é também conhecido como a representação iniciática dos mistérios do lago, os mistérios daquele lago, que nunca falta em nenhum dos templos do Oriente, com o de Amriteshvara, ou Lago da Imortalidade, à frente, como a mestra HPB nos ensina através das cavernas e selvas do Hindustão. Como tudo, na religião e na ciência, depende da forma como é interpretado. Veja, senão, esse fanatismo incrível com que depois de horas e até dias de espera sob o sol da justiça dos trópicos, homens, mulheres e crianças são jogados em um amontoado, nas ondas do lago sagrado na madrugada do dia da festa do templo fronteiriço, momento que é famoso como o anjo da piscina probática do Evangelho. O Espírito de Deus purifica de tal forma as águas que os felizes que alcançam banhar-se primeiro nelas, ficariam livres de suas enfermidades. Isso, é claro, faz todos os anos milhares de vítimas. Tomado literalmente, isso talvez seja absurdo, não obstante a propriedade purificadora e até medicamentosa do banho, especialmente para as pessoas desafortunadas, que elas não são exatamente distinguidas por sua limpeza. Mas levando, ao contrário, em seu alto sentido simbólico, é todo um fio de Ariadne que nos permite guiar-nos no labirinto de uma investigação de excepcional importância. Por enquanto, este último sentido torna-se transparente nas próprias frases de Jesus, quando ele cura com seu único comando de levante-se e vá. Ao infeliz paralítico que carregava tantos anos esperando na beira da piscina por uma mão compassiva para derrubá-lo. Além disso, ao curá-lo assim, teve o cuidado de acrescentar: vai e não peques mais, seus pecados anteriores já foram perdoados, prova de que sua lepra física era apenas o reflexo de sua lepra espiritual, cuja base, como a de todo pecado, nada mais é do que ignorância. Como, de fato, essa ignorância é destruída? Com apenas um meio, o do estudo, mas o conhecimento que o estudo proporciona é em si uma faca de dois gumes, empregável, que todos, igualmente para pior do que para melhor. A ignorância nativa e integral do homem apenas pode ser destruída pela doutrina salvífica que é ensinada nos mistérios iniciáticos do lago. Assim, o pobre mortal que se banhava nestas águas, foi imediatamente curado de todas as seus males psíquicos, origem primitiva ou etiologia de todos os males físicos. E como essas curas psíquicas não operaram os lagos sagrados, quando na calma transparência de suas águas as cenas dramáticas foram verificadas à noite, o que caracterizou essas iniciações em todos os países? É verdade que o mundo profano não tem dados históricos sobre ele, mas pode adquiri-los com base na tradição, que é uma das fontes da história, e mais ainda fundamentos da filologia comparada. Este último, com efeito, nos apresenta nas palavras concordadas com as de piscina, ou lugar de peixes, ou seja, lago ou poça, tudo o que é necessário para nossa intenção. É claro que em sânscrito,
como língua original do grego e do latim em vez de sua irmã mais velha, como acreditam os filólogos ocidentais. Temos para o lago a palavra Alankara, nome primitivo também da ilha do Ceilão e alusivo às entidades espirituais ou ulhas que se manifestavam no lago durante a celebração noturna dos mistérios. Lankara, portanto, é equivalente à letra dos Lyais, ou espíritos manifestados na Terra, pois a terminação Kara é comum ao nome de todas as letras dessa língua, Akara, o A, Pakara, o P, etc. E seu mesmo hieróglifo ou forma atual do L é o de T, o dito pássaro ou espírito. Este pássaro hieroglífico, idêntico aos que as crianças começam a usar em seus desenhos hesitantes, também entra na sétima e quase impronunciável vogal Ru, ou Eru, da dita língua sábia, e mesmo a forma atual de nosso L é o símbolo, por sua longa vara, da têmpora, pelo seu travessão horizontal, do lago, e pelo pauzinho, daquele pássaro do hieróglifo original. Outro documento histórico é o das Torres do Silêncio, dos Parsis, primitivos anfiteatros e templos, em cujas arquibancadas se colocava o público iniciado para presenciar a mistérios, e em cujo centro, piscina ou pista de água, estes foram verificados. O curso dos tempos e a queda ou perda dos ditos mistérios, introduziu modificações, e assim, entre os povos europeus, passou, pouco a pouco, a naumaquia romana, recorrendo à falta de cenas astrais e etéreas operadas nas águas do lago ou pista, aqueles já falsificados ou menestréis que a história do povo rei nos transmitiu, e que acabou em nossos circos atuais, como a própria doutrina iniciática daqueles. Passando do lago pagão ao templo cristão, e já nele, ao famoso Autos Sacramentalis da Idade Média, paz, enfim, de todo o nosso teatro moderno. Enquanto aos Parsis posteriores, assim como aconteceu com as pirâmides egípcias, os templos e outros lugares iniciadores nos mistérios da própria morte, e que foram tornando-se cemitérios efetivos, fizeram também os cemitérios das Torres do Silêncio, onde os abutres oficiam como coveiros, conforme a descrição gráfica que faz deles o mestre em Através das Cavernas e Selvas do Hindustão. Esses antecedentes orientais também explicam a própria etimologia da palavra trilha. Para Júpiter, Calepinus, Septemlinguarum, como supremo hierofante, ele é chamado Júpiter Pístio, o iniciador no lago, o salvo das águas, nem mais nem menos do que Moisés judeu, o caldeu Dagon ou Anis, o mexicano Quetzalcóatl, o ibérico Linus e o resto sublimes mestres ou salvadores rinas que vimos. Os nomes de Diana Pista e Ceres Pista são também literalmente equivalentes aos mistérios do lago de Diana ou de Ceres, já todos os iniciadores do povo romano, que vinham do Egito, Síria, Pérsia ou Índia, ele os chamou de Pistaceu ou Pistatium, como os pistaches são chamados hoje para os grandes sacerdotes dos índios americanos. Esta pista, finalmente, que encontramos agora, por estranha coincidência é, ao mesmo tempo, o rastro de tais pistaches, e a admirável etimologia de todo o significado castelhano de tal palavra, equivale, então, em ponto a mistérios iniciáticos e em tudo o mais da própria vida, a reminiscências, restos, pontas soltas, rastros ou vestígio revelador de algo que costumava ser e não existe mais, mas deixou uma marca de uma forma ou de outra o sinal indelével de sua passagem. Ainda outro documento lacustre nos é fornecido, como vimos antes, pela volumosa história dos reis incas, e muitos outros poderiam ser apontados aqui e ali na lacustre tradições de todos os povos, porque não em vão, assim como as aldeias pré-históricas deste nome permitia que seus habitantes se isolassem durante o sono das feras da selva exterior, da mesma forma que os mestres nos mistérios iniciáticos podiam operar as cenas destes.
nas águas sem perigo de que o público na praia pudesse inconscientemente serem perturbados. Com todos esses dados que podem ampliar a leitura atenta de inúmeras passagens desta biblioteca, nossa imaginação profana pode reconstituir, mais ou menos, a imponente cena dos mistérios iniciáticos comum, numa idade feliz que um dia voltará, a todos os povos da Terra, muitos séculos antes das várias religiões que a catástrofe da Atlântida submergiu. Nota do autor. A todo o público das parábolas de Jesus é necessário representá-lo também assim, agrupado e serializado todos na arquibancada natural do Lago Genezaré, como o Parsi da Torre do Silêncio ao redor do pequeno barco, para os quais o mestre pregou. Fim da nota. Fim deste capítulo.